Flamengo trabalha quesito evolução para pegar o Bangu nesta quinta-feira às 9h30 da noite. E no programa da Placar TV, Bernardo Ramos fala sobre a possibilidade de Léo Ortiz vestir a camisa do Flamengo. Não, tem até o dia 7 de março. E se não for, aí vocês podem ganhar. Final da Libertadores da América 2024 será na cidade de Buenos Aires e já tem data definida. Essa e outras notícias mais você encontra aqui no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo, nação, na manhã desta quarta-feira. Já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E chega junto explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da sua força, da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva. Faça parte do nosso canal. Lembrando que aqui todos os dias trazemos notícias e informações do Flamengo. E fica ligado no nosso canal, porque no final desse mês de fevereiro vamos sortear 2 mantos número 1 do Flamengo para os inscritos do nosso canal. Para você participar, primeiro passo é você estar inscrito no nosso canal. E também tem um link, quando você terminar de assistir o vídeo, tem um link na descrição do vídeo, onde ali você vai se inscrever lá no nosso Insta e nosso Twitter X, lá nos dois, para você ficar ligado aí, e aí quando a gente falar nos próximos passos, você sempre vai estar informado sobre esse sorteio do manto do Mengão, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, então, créditos, canal ESPN, canal Placar TV, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as informações do Mengão na manhã desta quarta-feira. Agora, no Sport Center, teve bastante treino neste carnaval, a rapaziada aí mandando ver sobre o comando do técnico Tite. Quem traz as informações é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, o carnaval segue para o fim. Flamengo segue em treinamento no Ninho do Urubu, a preparação para o jogo contra o Bangu na quinta-feira, 21h30, horário de Brasília, em Aracaju. Para esse jogo, o técnico Tite ainda não vai contar com o lateral esquerdo Vinha, ele que ficou fora de última hora da relação no jogo contra o Volta Redonda, no sábado de carnaval no Maracanã, vitória de 3-0. Viajou para a Itália no domingo para acompanhar o nascimento da filha Faustina. Só volta no fim da semana e aí deve estrear apenas na terça-feira contra o Boa Vista no Maracanã. Então daqui a uma semana, muito provavelmente, a estreia de Vinha com a camisa 17 do Flamengo. Tite também não tem o Pulgar, suspenso pelo 3º cartão amarelo, fica fora dessa partida. O Alan pode ganhar uma chance e aí o treinador vai observar se vai mesclar mais uma vez a equipe para dar um pouco mais de ritmo a todo o elenco, poder também fazer os seus testes. O Flamengo segue na busca pelo Léo Ortiz, novela cansativa, partes falam lá e cá, mas é questão financeira mesmo que pega nesse momento. É um jogador muito desejado pelo Tite e, por isso, a insistência rubro-negra. O que você acha dessa escolha? Você acha natural? Tava na hora mesmo de ir para a Argentina? Como você recebeu essa notícia? Eu achei uma escolha natural, né, Edu? Brasil já recebeu 2 vezes, né? A gente viu aí Peru também, Equador, né? Eu acho que, nesse caso, vai ser bem especial, né? Porque a gente está falando de estádios, os estádios anteriores, que não são estádios assim, ligados a uma torcida, né? E esse sim, porque a tendência é que seja no Monumental de Núñez. Imagino que será até por 2 motivos, né? É um estádio muito maior e o Boca não está disputando a Libertadores, né? Então a tendência é que seja a sede escolhida pela Conmebol. E pelo que mostra a AFA e nosso companheiro da ESPN na Argentina fala, de fato vai ser a sede escolhida. Eu acho que é uma belíssima escolha, é uma cidade que respira futebol, né? Um país que respira futebol e que precisa também ter... É o maior vencedor, né, da Libertadores, né? O país com mais títulos, merece receber uma final de Libertadores. Vamos ver se teremos brasileiros de novo, né? E eu falo no plural, porque tivemos finais de brasileiros, né, nesse período. E a curiosidade, né, Edu? Será o 3º estádio monumental, né, a receber uma final de Libertadores nesse modelo aí de jogo único, né? Porque o Monumental de Lima em 2019, o Monumental de Guayaquil em 2022, as 2 edições vencidas pelo Flamengo, né? Uma delas contra o dono do Monumental de Núñez, que é o River Plate, esse em 2019. Eu acho que será uma grande escolha
obviamente, se for o estádio do River, a final da Libertadores. Em Lima, eu tava no gramado, aqueles 2 gols inesquecíveis do Gabigol no final da partida contra o River Plate. Agora, a contagem, um tempo atrás a gente olhava, falava, a Argentina tá lá na frente em termos de títulos, ficou lá nos 25. O Brasil tá chegando com 23, hein, Elton? A diferença que era grande tá cada vez menor, 2 títulos apenas de diferença. E desde a pandemia, né, se acentuou demais essa diferença entre Brasil e Argentina por questões econômicas. Os times brasileiros continuaram investindo, contratando, pagando caro. O futebol argentino viveu uma crise financeira onde os clubes não conseguiam manter os seus principais jogadores, precisavam vender. O próprio River Plate, né, teve que vender o Julián Álvares, o Boca se desfazendo também dos seus principais jogadores. O próprio River Plate perdeu o De La Cruz pro Flamengo. Então, financeiramente, são clubes que não conseguiram acompanhar os brasileiros. E isso, obviamente, se refletiu na Copa Libertadores e em finais de brasileiros, né? E a gente estende também, né, Edu, para a Copa Sul-Americana, porque o São Paulo chegou na final, Atlético Paranaense e Bragantino chegando na final, Fortaleza na temporada passada também. Então, o futebol brasileiro tem dominado o futebol sul-americano também pela questão econômica, que faz muita diferença hoje no futebol. E o Léo Ortiz, hein, que ia pro Flamengo, não vai mais? É chapéu? Não, tem até o dia 7 de março. E se não for? Aí, se não for, aí vocês podem cantar O Pedro Caixinha falou que não sabe. O Pedro Caixinha tem que estar mais preocupado em fazer o time dele jogar bola. Ele tem razão. Se fosse um clube grande... Fala, continua, desculpa. Não, manda brasa, manda brasa depois. Não, é rapidinho. Se fosse um clube grande, o Pedro Caixinha teria caído quando isso que eu ia falar. Foi eliminado pelo Água Santa e pelo Ipiranga na Copa do Brasil. O ponto fora da curva no trabalho do Caixinha foi o brasileiro. Os demais trabalhos dele em outros campeonatos foram medíocres. Então, qual é o verdadeiro Pedro Caixinha? É o do brasileiro ou é o que fracassou no Paulista, o que fracassou na Sul-Americana, o que fracassou na Copa do Brasil e que vem fracassando também não, né? Mas que vem mal nesse momento no Campeonato Paulista. Qual é o verdadeiro Caixinha? Entendeu? E vale lembrar que no Campeonato Brasileiro teve a faca e o queijo na mão para assumir a liderança. Exatamente. Naquele jogo contra o São Paulo na Vila Belmiro. Amarelou. Teve. Na Vila Belmiro. Aí foi Atlético fazer o Mineiro. confronto direto contra o Botafogo. Empatou em casa. Sim. Foi jogar contra o Flamengo no Maracanã. Perdeu. Então, cara, refugou também no Campeonato Brasileiro. Sim. Tudo bem, fez uma campanha legal e tal. Mas, cara, é um clube de muito investimento. Né? Porque a impressão que dá é que o Bragantino, ele pega os jogadores ali da várzea, das cidades ali próximas. Não, ele gasta muito. O Bragantino gasta muito. Não gasta pouco, gasta muito. Então, o Campeonato Brasileiro foi legal. Agora, a temporada não se resume ao Campeonato Brasileiro. Esse ano, por exemplo, ele vai fazer a Libertadores. Como é que vai ser a Libertadores? Porque o Micheletti, por gentileza, a classificação do Campeonato Paulista, dos grupos, eu queria dar uma olhada. Ele é líder no grupo dele. É o líder do grupo do Corinthians. Mas, no geral, acho que tá atrás do São Bernardo. Exatamente. Acho eu. Olha, se você pegar, olha, ele é líder, tá vendo? Ó, 11 pontos. Então, tá atrás do Em 7 jogos. Aí você põe a classificação geral para um time que tá na Libertadores e que brigou lá em cima no Campeonato Brasileiro, tá? Ele é o 7º colocado. Entendeu? Pode mais. Não, e o time tem tanto dinheiro que eles estão recusando uma proposta do Flamengo para vender o Léo Ortiz. Eles não precisam Porque de uma grana. proposta dessa, se chegasse do Flamengo para comprar o Joaquim do Santos, o Santos vende. Então é um time que tem dinheiro, é um time que não tem pressão de mídia, é um time que não tem pressão de torcida, cujo treinador fez um trabalho legal. Qual é o verdadeiro Caixinha? Qual é o verdadeiro Bragantino? E outra, você estava falando sobre contratações, em 2021, gente, a gente está falando num período grave econômico por conta da pandemia, o Bragantino fez a contratação mais cara do futebol brasileiro, que foi o Praxedes. Custou quase 40 milhões de reais. Tá pro Vasco. O Bragantino, naquelas condições, naquele contexto mundial, pagou mais do que o Atlético pagou pelo Nátio Fernandes, cara. Pra trazer um jogador que era uma promessa do Internacional. O Flamengo joga na quinta-feira contra o Bangu. Aonde vai ser? Sergipe, em Aracaju.
O quê? Não, o Flamengo não joga um jogo no Rio, cara. É uma barata. Jogou 2 agora contra o Vasco porque já jogou contra o Boa Vista. Jogou em Manaus, Natal, João Pessoa. Vocês estão tomando chapéu até no Maracanã. E agora Sergipe. Não tá tomando. O gramado do Maracanã tá um horror. O Tite até reclamou disso. Quer saber? Eu não vejo as coletivas do Tite, porque eu acho que empatou. Isso quer dizer, eu acho muito legal, porque é o seguinte, em alguns desses estados, por exemplo, o Rio Grande do Norte, não tem chance de ver o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Sergipe não vai ter durante muito tempo. Belém do Pará. Não tem. Não tem. Manaus. Agora, não talvez, porque o Amazonas está na Série B. Então eu acho ótimo mesmo. Vai se exibir. Exatamente. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar. Não, eu acho que na questão ainda não é só ganhar dinheiro, é expandir a marca. Cara, não é nem não isso. deixar, por exemplo. Vocês estão olhando só o lado do Flamengo. Eu olho o lado dos torcedores. Cara, imagina a alegria de poder ver o seu time. É isso mesmo. Não tem condições de ver. Como é que um cara vai sair de Sergipe para o Maracanã para assistir um jogo do Flamengo? O Flamengo não vai jogar lá nunca. O Flamengo É a oportunidade dele chegar lá no aeroporto, passar a mão no ombro do Gabriel, do Arrascaeta. Sim. Ir lá pro estádio. Acabou de arrumar o gramado do Maracanã, já tá uma porcaria. É isso que eu fico indignado. Eu queria falar sobre essa questão do Mateuzinho, cara, porque o Flamengo definitivamente não tem lateral direito. Eu acho um erro até o Flamengo não ir ao mercado. Mas eu já me peguei também, me questionando. Qual lateral direito eu traria pro Flamengo? Aderlan. O Aderlan. Já foi. Né? Aderlan. O Rainer, porque ele tá jogando no Santos hoje, cairia bem. Tem que prospectar. Mas o Rainer é lateral esquerdo. Não, ele é lateral direito. Ele tá jogando improvisado. Você pode ir atrás desse lateral direito, poderia ter ido atrás desse lateral direito que o Atlético Paranaense trouxe, o Godoy, que é bom jogador do Estudiantes. Tem que ser. Eu tô falando do Aderlan, tô falando do Rainer, tô falando dos caras aqui. Eles adoram falar desses pereba que jogam fora. Cara. O Kelvin tá na Ucrânia, né? Vai atrás, faz uma proposta pro cara. Fala, meu irmão, e aí? O Kelvin é bom. Qual que é esse? Qual? Era do Atlético Paranaense. Tava na seleção sub-23 agora. Foi pra Ucrânia. Foi pra Ucrânia, Rússia. E o Flamengo tem quem hoje? Wesley e... Varela, né, Varela. Cara? Pô, convenhamos, bicho, convenhamos. Fala espanhol lá. É pouco. Mas você sabe que essa sequência de partidas ruins do Wesley e do Varela faz com que o torcedor, alguns, né, falem assim, pô, mas vai perder o Mateuzinho, vai vender o Mateuzinho. Gente, tem que vender o Mateuzinho. Desespero é tão grande que tem gente que se questiona sobre isso. Porque não vale a pena o Flamengo ir atrás do Danilo? O Flamengo tem dinheiro pra isso. Valeria, cara, atrás do Danilo. Eu iria atrás do Kelvin, porque você tem um lateral pra 7 anos, sabe? Que é bom, comprovadamente bom. Aquela Libertadores em que o Atlético Paranaense vai pra final e perde pro Flamengo em Guayaquil, o Kelvin jogou pra caramba. Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Eu quero colocar uma outra coisa, Bernardo. Olha Luiz Araújo poderia jogar de lateral? Não dá, cara. Não dá. Ele é um jogador voluntarioso. Ele jogou bem no primeiro tempo. Atacante lateral. Volta redonda. Pois eu sou retranqueiro. Não, mas não é isso. Existem alguns casos de atacantes que... O Luiz Ricardo jogou na Portuguesa. Ele era centroavante. Sim. Você tem um cara que, às vezes... Porque o lateral hoje ataca muito. Todo lateral ataca muito. E o Flamengo tem um excesso de jogadores aí que poderiam... Olha... Plantão? Não. Posso falar uma coisa? O Atlético vendeu o Kelvin por 4 milhões e meio de euros. 23 milhões e 700. O valor do Mateuzinho. O que eu tô dizendo... O Flamengo teria dinheiro pra contratar o jogador. Vai atrás do Por incrível que pareça, olha só que coisa, no CSK. Né? Da Rússia, Moscou. Eu vou te falar assim, como tá nivelado por baixo essa lateral direita do Flamengo depois do Rafinha. O Rodinei hoje deixa saudade. Não. Fale por você. O Rodinei era... O Rodinei ficou... O Rodinei é melhor que o Varela. O Rodinei é melhor que o Mateuzinho. O Rodinei é melhor que o Wesley. O Rodinei teve 6 meses bons em 6 anos. Eu sei. Sem sacanagem. Assistindo no assunto, o Fagner não seria uma boa pro Flamengo? Ele é melhor do que... Ele é melhor do que Mateuzinho, do que Varela, do que o Wesley. É melhor do que seria bom pro Corinthians e pro Fagner. Não sei se seria bom pro Flamengo. É o seguinte, galera. Nessa terça-feira de Carnaval, muito trabalho lá no Ninho do Urubu, e o Tite e a sua comissão técnica focaram na preparação de bola parada, muito treinamento de bola parada, lembrando que o Flamengo está sendo muito pouco vazado, justiça seja feita. Eu esperava mais do desempenho do time nesse início de temporada, é bem verdade, mas se tem um ponto positivo no trabalho do Tite até agora, é o setor defensivo. É muito difícil o setor defensivo do Flamengo ser vazado. Isso já era de se esperar, porque a gente sabe que uma das características do Tite é essa, é ajustar o setor defensivo. Isso não quer dizer
que ele seja um treinador defensivo. Muito pelo contrário, eu não acho o Tite um treinador defensivo. A gente pode questionar aqui as vitórias. Não ter espetáculo, placar minúsculo, beleza. Isso aí a gente pode até debater. Agora dizer que o treinador tem um estilo defensivo, é um treinador retranqueiro, eu vou discordar. Quem tem esse argumento aí não acompanha o trabalho do Tite há muito tempo. Nem na seleção brasileira ele era retranqueiro. Se a gente for parar e analisar as convocações aí, muita gente do setor ofensivo. Então, o Tite ajustou o setor defensivo, agora ele precisa achar aquele famoso e bom equilíbrio que ele vive falando. Ele sempre fala isso, que ele quer achar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O time fazer mais gols. E de verdade precisa fazer mais gols. Está perdendo muitas oportunidades. Na atividade de hoje ele focou nessa preparação de bola parada. O Flamengo treina nessa quarta-feira e na quinta-feira encara o Bangu. Na atividade, Mateuzinho e Thiago Maia não estavam presentes. São 2 jogadores que estão encaminhando as saídas. No caso do Mateuzinho, só falta assinar o contrato e o Flamengo, como aprendeu, só vai liberar o jogador para viajar depois que o Corinthians assinar tudo. E tá certo o Flamengo. Tem que tratar assim clube que não cumpre a palavra. E o Corinthians não cumpriu a palavra com o Flamengo. O Flamengo errou, eu falei na época, não deveria ter confiado. Futebol só vale quando está assinado. Confiou na palavra do Corinthians, liberou o jogador ficou lá uma semana treinando, poderia ter se machucado lá e o problema seria muito maior. Beleza, Corinthians, então agora ele só viaja com tudo assinado. O caso do Thiago Maia ainda não teve acordo com o Internacional, já expliquei para vocês. O Flamengo conversa com o Lille, time francês que também detém direitos econômicos do jogador. O Flamengo, entre aspas, quer morder uma parte dos direitos econômicos do Lille, que ele tem do Thiago Maia, e assim as negociações vão evoluindo pouco a pouco, dia a dia. Mas o caso do Mateuzinho, muito próximo de ser sacramentado, repito para vocês, já existe todo o acordo, enfim, a papelada sendo trocada e agora falta a assinatura de contrato para o jogador viajar. Agora vamos falar da situação do Juan, gerente técnico do Flamengo. Pois é, Juan, como trouxe os amigos aí do GE, alguns dias atrás, o Juan recebeu um convite da CBF. Beleza. Aí, na última entrevista coletiva, o Bruno Spindel, o Marcos Braz disseram que foram pegos de surpresa com a notícia que o Juan estava de saída. Beleza, eles podem ter sido pegos de surpresa com a notícia que ele estava de saída, mas eles não foram pegos de surpresa do interesse da CBF em ter o Juan como coordenador técnico. E o interesse da CBF surgiu após a indicação do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o Juan no Flamengo em 2022. E aí o Dorival indicou o nome dele, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ligou para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o Rodolfo Landim autorizou a CBF a fazer uma proposta. Então o Flamengo não pode dizer de maneira alguma que foi pego de surpresa com a situação. Eu acho que eles podem ter sido pegos de surpresa pela matéria dizendo que o Juan estava de saída, que o Juan já tinha aceitado a proposta da CBF, mas não. Dizer que não sabiam o que a CBF queria, todos sabiam, claro que sabiam. Agora, o Flamengo está fazendo um esforço absurdo para ficar com o Juan no dia a dia. A pergunta que eu faço é, por que fazer esse esforço absurdo? Qual a diferença de ter o Juan no dia a dia do Flamengo? Com todo respeito à pessoa Juan, o profissional no dia a dia, gente, o Juan está lá há anos. Qual a diferença que ele faz? Fala para mim. Na boa, gerente técnico, beleza. O Flamengo pode ir atrás de um outro gerente técnico. Vai fazer um esforço, e quando a gente fala fazer esforço, é óbvio que vai oferecer uma valorização salarial, alguma coisa vai ter que ser feita para segurar o cara aqui, porque senão ele vai para a CBF. Para ser sincero, eu no lugar dele iria para a CBF na hora. Por que eu iria para a CBF na hora? Não é por ser a CBF, é por encarar novos desafios. E o Juan no Flamengo, ele não vai ter novos desafios, vai ser sempre isso, um cara que pouco fala, um cara que pouco encara desafios no dia a dia, objetivos de carreira. O que o Juan quer para a vida dele? Ser eternamente gerente técnico do Flamengo? Tá boa. Sei lá, eu no lugar dele teria ido para a CBF, já teria topado. O
O que me chama a atenção é o Flamengo, a diretoria do Flamengo, fazer esse esforço muito grande para ter o Juan. Beleza, pode gostar do dia a dia dele, do profissional, da pessoa que é o Juan. Agora, fazer um esforço para ficar com o jogador, com o profissional, que é ex-jogador e tido como muitos aí ídolo do Flamengo, não vejo por que fazer esse esforço todo, não. Mas, enfim, esses são os bastidores aí do interesse da CBF em Juan, atual gerente técnico do Flamengo. E falando sobre a final da Libertadores da América, que já foi definida, que será em Buenos Aires, na Argentina, provavelmente será no estádio do River Plate, no Monumental de Núñez. E a Conmebol já anunciou que vai pagar a maior premiação da história para o campeão da Libertadores da América. Inclusive, no ano passado, em 2023, foram distribuídos mais de 1,4 bilhões de reais, no caso distribuído para os clubes que foram se classificando das oitavas para as quartas, para a semi e para o campeão. Nesse ano de 2024, será mais de 1,6 bilhões de reais distribuído para os classificados. Vamos ver quem vai chegar na grande final da Libertadores. Agora, já imaginou, nesse estádio do River Plate, aconteceu uma revanche entre Flamengo e River Plate novamente? Meus amigos, na Libertadores da América tudo pode acontecer, hein? Vamos ver o que vai acontecer nessa Libertadores de 2024. E para você tá confiante no Flamengo? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Deixe o seu like, desejo a você um bom dia, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.